Mais tarde, quando Paulo encontra os gregos, alguém ainda começa a elogiar o ministério de Paulo, dizendo que foi assim ou foi assado, que Deus usou para mudar a Grécia. Paulo repreendeu esses crentes, dizendo: não, quando eu fui ter convosco, nada do que eu vos falei foi em sublimidade de palavras de sabedoria humana. Não foi por mim que vocês cresceram em Cristo, porque quando eu fui até vocês, não foram as minhas palavras que convenceram vocês, porque quando eu fui ter convosco, a única coisa que eu levei comigo foi a presença do Espírito Santo. Eu dei a vocês demonstração e revelação do Espírito e do poder de Deus. Portanto, a igreja de Corinto foi, logo depois de Atenas, a igreja que Paulo se dedicou, e ali ele treinou aquilo que eu chamo de Pentecoste pleno. Diga comigo, Pentecoste pleno. Embora nós conheçamos o Pentecoste lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2, com Pedro, Tiago, João e aqueles remanescentes, só vamos conhecer a plenitude do Pentecoste quando estudamos o apóstolo São Paulo. Foi Paulo quem sistematizou o que eu chamo de teologia pentecostal. E é interessante isso, porque as pessoas do século 21 têm preconceito com a igreja pentecostal. Quando fala de igreja barulhenta, que tem dons, o povo sempre fala: é igreja de gente pobre, de gente inculta, de gente que não tem cultura. Quando na verdade o Pentecoste pleno, ou seja, a plenitude do Pentecoste, Deus não deu a Pedro e a João, que em Atos dos Apóstolos capítulo 4 são chamados de homens que não tinham cultura. Ouviram eles pregar e disseram: não são pois esses homens iletrados? Como pois os ouvimos falar com tanta eloquência? Homens iletrados. O evangelho pentecostal foi dado aos homens iletrados, mas a plenitude do Pentecoste foi dado para um erudito, para um homem inteligente, preparado, poliglota, advogado, de sangue azul nas veias, de dupla cidadania. E ele militava em todos os dons. E o treino dele, o laboratório dele foi na cidade de Corinto. A igreja de Corinto foi a igreja mais poderosa que já existiu. Eu não disse a maior, eu disse a mais poderosa. Os cultos em Corinto eram tão poderosos que Paulo às vezes era obrigado a parar a homilia para ouvir um profeta. E estando ele ouvindo o profeta, ele era interrompido por um outro profeta. Estando ele ouvindo dois, levantava um terceiro. Paulo foi obrigado a parar o culto e dizer: calma, todos podem profetizar, mas cada um a seu tempo. Os crentes eram tão cheios que eles falavam em línguas a todos os momentos. E Paulo disse: é bom que se fale em línguas, mas oremos para que o Senhor também nos dê intérpretes de línguas estranhas. É Paulo que treina aquela igreja e traz ela para dentro do centro do evangelho pleno: palavra, louvor e adoração. É com Paulo que nós aprendemos assim: quando vocês se reúnem, nada acontece. Mas quando vocês se reúnem, e uns têm salmos, louvores, e outros têm testemunho ou doutrina, palavra, aí Paulo diz: aí vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. Paulo, portanto, sendo erudito, sendo advogado, sendo um homem, um filósofo, por assim dizer, vocês vão se lembrar que ele em Atenas, ele recitou versos dos epicureus, ele dissertou sobre a filosofia dos estoicos. Hoje, se você for em qualquer livraria de aeroporto, tem lá um livro sobre o estoicismo. As pessoas falam: o que é isso? É uma coisa nova? Não, está na Bíblia. Paulo já conhecia os estoicos no seu tempo. Então Paulo era um homem preparado intelectualmente, mas ele nunca deixou que o seu intelecto suplantasse a sua sensibilidade. Talvez seja isso que o Evangelho quer dizer quando fala do crescimento de Yeshua. A Bíblia, quando fala sobre o crescimento de Jesus, diz que Jesus crescia na graça e no conhecimento. Graça você adquire aqui, conhecimento aqui. Uma igreja precisa ter conhecimento, mas ela precisa ter graça. Uma igreja com muito conhecimento e nada de graça, uma igreja formalista. Uma igreja com muita graça sem conhecimento, uma igreja de fanáticos. Então nem uma coisa nem a outra presta, nem fanatismo, nem formalismo. Mas se juntarmos os dois, aí essa igreja pode ser a igreja mais poderosa, não só da cidade, mas do estado e quiçá de todo o país.
Acredito que é o que Deus tem dado a vocês aqui.